que a gente tem que estabelecer é que não existe a última instrução normativa que foi editada, na realidade a portaria conjunta, melhor dizendo, ela não estabeleceu o teletrabalho, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar bem evidente é isso, essa instrução, essa portaria conjunta número 1 de 2022, ela estabelece um programa de gestão. E esse programa de gestão pode ser feito, e ele pode ser feito pelo teletrabalho, pelo trabalho não presencial. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que deixar bem definido aqui, para a gente não achar que uma coisa está diretamente relacionada à outra. O teletrabalho, eu já tive a oportunidade de conversar sobre o teletrabalho com vocês, e até tenho medo de ficar um pouco repetitivo, mas assim, o teletrabalho ele foi implementado pela administração em março de 2020, porque era um mecanismo necessário para evitar que as pessoas se contaminassem, porque a gente estava no início da pandemia. E ele foi feito mesmo sem uma regulamentação própria. Tanto é que a primeira regulamentação sobre o programa de gestão que trata do teletrabalho pelo Ministério da Economia apareceu só em julho de 2020, né, 3 meses depois de que muitos de vocês já estavam, né, a maior parte de vocês já estava no teletrabalho, que é a Instrução Normativa 65 lá no Ministério da Economia. Que faz, essa Instrução 65, vamos dizer assim, ela é a norma que vai dar uma diretriz geral e todas as outras portarias editadas pelos outros órgãos, eles se remetem a ela. E essa instrução 65 do Ministério da Economia, ela trata do programa de gestão basicamente da mesma forma que a portaria número 1 aqui no nosso caso tratou do programa de gestão. E aí, assim, o que talvez a gente tenha que dar um destaque aqui? A implementação do programa de gestão, ela pressupõe o quê? Redução de duas coisas que são essenciais. Redução de custo e aumento de produtividade. Então, nós não estamos tratando de um ato normativo que vai falar só que o servidor e a servidora vai ficar em casa alimentando as planilhas, enfim, fazendo o que for necessário de trabalho não presencial. Esse programa de gestão, ele estabelece conceitos para aumentar a produtividade do trabalhador e trabalhadora. Por quê? Porque ele vai relacionar o seu trabalho às metas. E essas metas podem ser atingidas de várias maneiras, ou com um trabalho presencial, ou com um trabalho, vamos dizer assim, híbrido, parcial em não presencial, ou trabalho integralmente não presencial. Algumas restrições estão previstas ali, né? Quem que pode participar do programa de gestão, tá? Que pode ter como consequência o teletrabalho. Todos os servidores podem participar, com a exceção de alguns. Primeiro, o titular da unidade descentralizada. Segundo, quem for desligado do programa por não ter atingido as metas dos últimos 12 meses da solicitação, porque isso também é parte de uma solicitação do servidor, então, não atingir meta, você, além de ser desligado, você não pode participar de um novo, né, você não pode se reinscrever dentro do prazo de 12 meses, e quem não exerce as atividades autorizadas, então tem algumas atividades que não são autorizadas. O trabalho feito mediante teletrabalho, ele vai ser ou em regime de execução integral ou parcial, né? E o teletrabalho vai ser preferencialmente o método para quem possa realizar as atividades remotamente. Então, assim, eu estou num programa de gestão, aquela atividade pode ser feita remota, preferencialmente eu vou fazer pelo teletrabalho. Por isso que muita gente está associando diretamente a portaria número 1 ao estabelecimento do teletrabalho. Tá? Só que o teletrabalho tem algumas atividades que não podem ser feitas no regime de não presencial. São aquelas atividades que exigem a presença do servidor ou da servidora na repartição, ou se for verificado que colocar uma quantidade de servidores e servidoras no teletrabalho pode diminuir a capacidade de atendimento ao público. Então, tem essa restrição também ao teletrabalho, não à adesão ao programa de gestão. Tá? Do ponto de vista da portaria, como que vai funcionar?
Como que é a lógica de funcionamento? Primeiro, tem que ser divulgada todas as condições do programa de gestão. Isso inclui, 1, quantidade de vagas. 2, o regime de execução, ou seja, se vai ser teletrabalho parcial ou integral ou se vai ser presencial. 3, quais são as vedações às participações. 4, o prazo de permanência no programa de gestão, se for aplicável, porque pode ser por prazo determinado. 5, o conhecimento técnico que é exigido para aquela atividade. E 6, a infraestrutura que o servidor tem que ter para participar se for fazer um trabalho não presencial, no teletrabalho. Então, vai ser exigida uma determinada infraestrutura para ele, e é ele responsável por essa infraestrutura. Quem que vai selecionar esses servidores é a chefia imediata. É evidente que o artigo 8º, ele procura, vamos dizer assim, dar um ar de legalidade, ou um ar de que as coisas serão feitas com a maior transparência possível, quando fala que a chefia vai ter que fundamentar por que ela escolheu aquele, por que ela deixou de escolher. Mas é fato que a chefia vai ter um poder muito grande para incluir ou excluir determinados servidores e servidoras desse programa de gestão. Se tiver mais candidatos habilitados, então tem por esse processo de habilitação, que, né, a chefia vai falar quem que está e quem que não está. Se tiver mais candidatos habilitados do que vagas para esse programa, aí você tem os critérios lá de desempate. Começa pelas servidoras que são lactantes, ou as grávidas, depois passa por horário de estudante, depois passa por servidores que estejam há mais tempo no cargo, estejam há mais tempo na repartição, no órgão público, enfim, tem todos os critérios lá no artigo 9º. Existe a possibilidade de revezamento, então pode ser estabelecido um revezamento. E o servidor, quando ele vai iniciar, ele assina um plano de trabalho, que tem uma série de diretrizes ali nesse plano de trabalho. O mais importante dessa série de diretrizes é que ele vai ter que cumprir aquelas metas que estão ali, vão ser calculadas, aquelas metas. E como que elas são calculadas? Conforme as horas necessárias para sua realização, que em tese não pode, né? Em tese não pode ultrapassar a jornada, nem a diária, nem a semanal. Então, essas metas não podem impor uma jornada extraordinária do que ele executaria se estivesse no trabalho num regime normal. Né? O plano, esse plano de trabalho que o servidor vai aderir ali quando começar nesse programa de gestão, ele tem uma duração de 3 meses, que pode ser prorrogável por até 6 meses. Então, vai sendo sempre ajustado esse plano de trabalho. Há a possibilidade de ajuste nesse plano de trabalho em virtude de licenças, de afastamentos. O servidor, a depender da situação, lá no artigo 15, ele pode ser desligado, né, se por algum motivo. E o que é mais importante, e é isso que a gente sempre traz aqui como discussão, como debate, tem bastante coisa que a gente tem que debater, isso é uma das coisas centrais, é que o servidor é responsável por toda a estrutura de trabalho. Então, as condições ergonômicas, a infraestrutura eletrônica, de equipamento, de energia elétrica, tudo isso é de responsabilidade exclusiva do servidor. Isso está previsto tanto no artigo 18 da portaria, como no termo que ele assina. E o que para a gente é sempre um problema, a gente já discutiu bastante sobre isso, mas até mesmo, e eu vou repetir isso, né, a exaustão, até mesmo a reforma trabalhista garantiu um acordo com o sindicato para algum tipo de recomposição ao servidor, ao trabalhador da iniciativa privada que faz esse trabalho desse modo não presencial, e para o servidor público, sequer isso é garantido. Né? Além de todos os problemas que a gente sabe que advém do teletrabalho, enfim, isso é uma discussão longa, uma discussão talvez não, muito mais política do que jurídica, mas se eu tivesse que resumir assim, em poucos minutos, esse é o programa de gestão que foi apresentado aí pela portaria número 1, com base na Instrução Normativa 65 do Ministério da Economia. Qual que é o grande problema disso? A parte da categoria entende que é um bônus o teletrabalho, entende que tem uma parte da categoria que defende o teletrabalho. Quando ele vai abrir para inscrição de programa de gestão, já nas condições ele vai falar se o trabalho vai ser híbrido, totalmente presencial ou totalmente virtual, vamos dizer assim, entendeu? E a portaria número 1, ela fala que o que der para fazer
não presencialmente será feito. Por quê? Porque a administração pública descobriu que isso é ótimo para ela. É ótimo para ela porque ela reduz custo, porque ela divide a gente, ela isola os trabalhadores e as trabalhadoras. Né? Veja qual a dificuldade de mobilização, quando está todo mundo no teletrabalho, tendo que, vamos assim, preencher aí cumprir aí as planilhas, você está entendendo? Então, isso é um benefício muito grande para a administração e a categoria entende também que é um benefício para ela por uma série de fatores, fator trânsito, fator de organização da sua vida. E eu não estou falando com isso, Carlos, que essa percepção da categoria esteja errada. Eu nem tenho condição para fazer esse debate. Quem tem que fazer esse debate são vocês. A categoria é a base e a direção da entidade. Agora, que é fato que, vamos dizer assim, não só a categoria do Ministério do Trabalho, não, porque eu advogo também para outra categoria, para outras categorias do serviço público, e eu percebo exatamente a mesma coisa. Né? No judiciário, em outros órgãos aqui também, acho que a gente tem aqui só o Gênevo que é de outro órgão, ele pode falar também de como que a percepção dos servidores e das servidoras em relação ao teletrabalho é uma percepção de que é uma situação menos pior, vamos dizer assim, do que é o trabalho presencial. Então, justamente por isso que o governo ele implementa isso e ele acaba encontrando adesão. Acho que nos cabe fazer o debate sobre isso. Isso já é importante porque na Assembleia Nacional dos Servidores, um dos itens da pauta é reabrir a discussão sobre essas condições, principalmente da condição de que o servidor e a servidora vai ser responsável por toda a estrutura para trabalhar para o órgão público. A gente está voltando à alocação de serviços lá do século retrasado, você está entendendo? Essa lógica de trabalho é uma lógica que foi superada há pelo menos 2 séculos, né? Então, é importante que esse espaço que a gente tem de discussão, a gente possa aglutinar cada vez mais informações, mobilizar, apresentar os nossos pleitos para que esse tipo de coisa possa ser modificado, sem fazer o debate de que a gente deve ser contra a favor do teletrabalho, porque o teletrabalho se impôs, né? É verdade. Não é fácil, né? Tudo é novo. Se a gente for parar para pensar que há 2 anos e meio atrás, a gente estaria usando esse formato, né? Há 2 anos e meio atrás era impensável, assim. Não digo que impensável, mas não era uma coisa simples. Então, esse processo se acelerou de uma tal maneira assim, a gente precisa, é uma corrida, né? Então a gente precisa se cercar dos melhores elementos, né, para a gente utilizar esse formato da forma, né, da maneira que a gente possa atingir com mais rapidez o nosso objetivo. Tem algumas atividades que estão excluídas porque não dá para fazer exatamente a mensuração. E hoje algumas atividades ainda, por conta da característica da atividade, ela não dá para ser executada dessa forma. Mas assim, se você ler, depois você pega, Adriana, dá uma lida lá, se eu não me engano, está no artigo 2º. Aqui, aí eu faço questão de ler para vocês, assim, artigo 2º. A implantação do programa de gestão tem como objetivo o alcance dos seguintes resultados e benefícios. 1. Promover a gestão da produtividade e da qualidade da entrega dos participantes. 2. Contribuir com a redução de custos do poder público. Você quer que todo movimento, a gente vive num determinado sistema, né? Num sistema que explora né, o trabalho alheio. Esse é o fato. Qual que é o grande movimento desse sistema? É cada vez mais tirar mais trabalho com menos trabalhador, porque só assim que ele consegue fazer o acúmulo. Isso é fato. Esse programa de gestão, ele exatamente vai nessa linha, nesse movimento, nesse fluxo, mesmo sendo da administração pública, ele não é privado, mas vamos assim, é um conceito da iniciativa privada, é um conceito do sistema que nós vivemos que é aplicado diretamente. Por que algumas atividades ainda não estão nesse rol? É porque ainda eles não conseguiram ajustar como que essas atividades são feitas por desempenho de metas, entendeu? Mas isso o itinerário vai nos levar a isso, essa é a tendência. Sobre a implementação, isso inclusive deve ser um dos pontos que a gente vai tratar com o superintendente na segunda, né? E aí eu acho que a gente traz com mais precisão as datas, né? A forma que eles vão adotar para estabelecer a agenda. Porque esse programa de gestão
ela entrou em vigência, entrou em vigor no dia 21 de março. Você vai pegar aí poucos dias úteis da sua vigência, mas como ainda faz pouco tempo, então eles estão estabelecendo, né? Porque você tem você tem todo, vamos dizer assim, um ritual burocrático para colocar em prática, né? Então isso demanda um pouco de tempo. Foi mais ou menos assim, a história é essa. Vocês entraram no teletrabalho sem uma regulamentação, porque era necessário naquela época. E eles viram, né, quais eram os benefícios, vamos dizer assim, né, do teletrabalho do ponto de vista deles, entendeu? E esse programa de gestão agora ele dá um ar de normatividade e também acrescenta algumas coisas que vão permitir a cobrança das metas de uma maneira, vamos dizer assim, mais sistemática.